Na aula de hoje, vamos falar sobre o custo de uma usina termoelétrica. Nosso objetivo, então, é usar aqueles conceitos que vimos de matemática financeira para calcular o preço da geração de uma usina elétrica. Nesse caso particular da aula de hoje, vamos usar uma termoelétrica que tem um custo dividido entre o custo do investimento e o custo do combustível. Vamos fazer da mesma forma que temos feito das outras vezes, resolvendo problemas. Então, quanto seria o custo da energia produzida por uma usina termoelétrica? E para que a gente fique concentrado no problema da usina termoelétrica, eu fiz uma configuração absolutamente simples. Botei a usina ligada à carga. Toda aquela complicação que a gente tinha de sistema de transmissão, sistema de distribuição, foi eliminado por hipótese desse problema para a gente concentrar no cálculo do custo da usina termoelétrica, da UTE. Mesmo um problema simples como esse, eu preciso definir a carga. Eu preciso saber como a carga varia para definir qual é o custo da energia que eu vou cobrar para o atendimento daquela carga. E, evidentemente, eu podia escolher qualquer carga, uma carga qualquer, e eu usei, como mostramos já no início desse curso, uma curva que mostra a curva de carga do Brasil. A curva de carga do Brasil, que é essa curva azul, evidentemente é em gigawatts. Para ficar do tamanho de uma usina razoável, eu saí dos gigawatts e fui para megawatts, ou seja, em vez de ser bilhão de watts, eu estou botando milhão de watts. E para simplificar mais ainda, eu boto dois patamares, um chamado patamar de carga leve e outro chamado de patamar de carga pesada. Então, a suposição que eu faço da carga é uma suposição de uma carga bastante simplificada, com dois patamares. E aí eu posso calcular, então, na carga leve, como eu disse, 60 megawatts, na carga pesada, 75 megawatts, e um dado importante para o cálculo do custo da energia é saber qual é a média ponderada dessas duas cargas, 75 e 60. Nesse nosso problema, a potência média é 68 megawatts, que a gente chama de megawatts médios. O que quer dizer isso? Se eu multiplicar esse número pelo número de horas do ano, eu tenho quantos watts-hora eu consumi nesse período. Como é que a gente calcula? Eu ainda preciso fazer algumas hipóteses. Uma hipótese interessante é saber quantos são os geradores necessários. Ora, a minha carga máxima, como a gente viu, é de 75 megawatts. Eu vou supor, então, que eu vou precisar de 5 geradores de 20 megawatts para que, no caso de um dos geradores estar fora para manutenção, eu ainda atenda integralmente a carga. Ainda tenho uma capacidade de 80 megawatts para atendimento daquele pico máximo de 75. Então, eu estou supondo, uma potência instalada de 100 megawatts para atender a esse critério de manutenção. Eu preciso também saber o valor. Eu vou dizer, como simplificação, que cada quilowatt-hora dessa minha usina termoelétrica que eu estou instalando vai custar $1.000. Ainda preciso de mais dados para saber qual é o custo do investimento. Como um gerador, como é que eu vou remunerar aquele investimento do gerador? Se eu suponho que o tempo da concessão é de 30 anos e a taxa de juros que eu quero para remunerar meu investimento é de 10% ao ano, o custo anual daquele investimento vai sair pela uma formulinha que a gente viu do Excel, dado INIP, vai ser $106 por quilowatt por ano. Então, eu consigo calcular uma receita anual que eu preciso para, em 30 anos, recuperar o capital investido. Para calcular a tarifa, eu ainda preciso determinar qual é a energia anual que eu produzi com aquele kilowatt instalado. E aí, para calcular a energia, eu preciso definir o que a gente chama de fator de capacidade.
O fator de capacidade de um gerador é sempre dado pela potência média dividido pela potência máxima. Como a gente viu, a potência média nesse nosso programa é 68 megawatts, potência máxima, por hipótese, 100. Portanto, esse é o fator de capacidade dessa nossa usina. Definido o fator de capacidade, eu consigo calcular qual é a energia anual gerada, que é a potência média vezes o número de horas do ano, dividindo a receita pela energia, eu tenho o custo da energia para remunerar o investimento, que eu chamei de CI. Nesse caso, 17,81 dólares por megawatt-hora. Para uma usina termoelétrica, eu preciso remunerar também o combustível. E aí eu vou fazer uma suposição, vou dizer que eu estou usando gás natural. Como é que a gente calcula o custo do combustível? Eu tenho que correr atrás do preço. Se a gente for na BP, por exemplo, a gente vê que o preço do gás natural é 4 dólares por milhão de BTU. Aí calcular o custo do combustível passa a ser simplesmente o cálculo de uma conversão, né? Você tem que saber quantos megawatt-hora gera um BTU, né? Ou o contrário. E aí você precisa também levar em consideração o rendimento da empresa, da usina. Porque se você entrar com 100 unidades de calor e a nossa usina tem um rendimento de 40%, você só vai sair do outro lado com 40 megawatt-hora. Tá certo? Então, esse conceito de rendimento é super importante. Portanto, usando essas duas informações, tá certo? Eu consigo calcular o custo do combustível, sendo 4 dólares por milhão de BTU, 3,4 milhões de BTU igual a 1 megawatt-hora, divido ainda pelo rendimento, e eu tenho que 34,12 dólares por megawatt-hora remuneraria o combustível, gás natural, dessa minha usina. Se eu for adiante, então, eu vou dizer, ó, o custo total vai ser o custo que eu calculei para o investimento mais o custo do combustível. Aí alguma coisa muito próximo de 52 dólares. Com essas hipóteses, então, é assim que a gente calcula o custo ou a tarifa cobrada pela energia de uma usina termoelétrica. Eu posso mudar o combustível se eu quiser, posso usar o óleo combustível ou carvão. Mais uma vez, passa a ser simplesmente uma questão de conversão. É interessante notar, por exemplo, que o petróleo não é vendido por BTU, é vendido por barril. Né? Aí eu tenho que ver quanto que custa um barril, aí eu tenho que ver quanto um barril tem em BTU, uso a mesma referência de rendimento e faço a conta do combustível usando o preço do barril do petróleo, a transformação do barril de petróleo em BTU e BTU em megawatt-hora, dividindo pelo rendimento. A gente observa que usar alguma coisa derivada do petróleo é muito mais caro que o gás natural. Posso ainda fazer a mesma conta para o carvão, lembrando que, pela mesma base de dados que eu usei, uma tonelada de carvão, em média, custa 130 dólares. Faço as conversões que estão dadas, usando o mesmo rendimento, e eu vou ter uma tarifa do combustível da ordem de 47 dólares por megawatt-hora. Todos esses contos de combustível estão muito relacionados com conversão do preço em megawatt-hora. Eu gostaria, então, para terminar essa aula, de fazer uma análise de sensibilidade da receita com a variação da carga. Note que a gente calculou um valor de um custo variável da energia, um custo total, um custo equivalente da energia. Portanto, se essa minha usina, de 100 megawatts, um investimento de 100 milhões e com uma energia gerada de 100 megawatts multiplicado pelo fator de capacidade, pelo número de horas, ou seja, quase 700 gigawatt-hora, que da mesma forma, esse número aqui e esse aqui são proporcionais, é só multiplicar esse cara pelo número de horas do ano, que vai dar a energia em gigawatt-hora. Portanto, a unidade de potência média, em geral, é uma unidade que a gente usa para calcular a energia. Se eu juntar esses dois conceitos, a quantidade de energia multiplicada pela tarifa de energia mais o investimento, eu vou precisar de alguma coisa em torno de 31 milhões por ano
para remunerar o meu investimento. É isso aqui que mostra esse gráfico. A declividade dessa minha curva é o custo total da energia, com 100% da carga, portanto, eu consigo aqueles 31 milhões de dólares por ano. Se a carga for menor 10%, a empresa toma um prejuízo. Se a carga for muito maior, ela tem o risco de ganhar muito dinheiro, certo? Então, se variar entre aquele ponto, eu tenho risco de perder ou ganhar dinheiro. Para reduzir esse risco da empresa, para reduzir o risco do gerador, a gente pode definir uma outra forma de calcular a tarifa. E essa outra forma de calcular a tarifa, em vez da tarifa de um número só, como a gente calculou agora, a tarifa monômia, a gente pode calcular o que a gente chama de tarifa binômia. O que vem a ser a tarifa binômia? Eu tenho um custo fixo, que remunera o investimento, e um custo variável, que remunera o combustível. Tá certo? Para calcular o custo fixo, foi aquela série uniforme que a gente viu, que daria 10 milhões por ano. Para remunerar o custo variável, eu tenho a declividade de uma reta de 34,12 dólares por megawatt-hora. Veja só, esta composição de custo, evidentemente que, quando a minha carga é 100%, tanto a tarifa binômia, que está aqui em laranja, quanto a tarifa monômia, que está aqui em azul, que a gente viu agora há pouco, ela chega rigorosamente ao mesmo valor. A tarifa binômia passa a ser interessante quando eu tenho variações na carga. Veja, se a carga cair 10%, eu vou recuperar completamente meu dinheiro, porque a empresa está recebendo uma receita menor, mas está gastando menos com combustível. Portanto, a tarifa binômia é uma tarifa que reduz significativamente o risco da empresa. Certo? Era isso que eu queria mostrar nessa aula de hoje. Eu, na aula que vem, vou falar sobre as usinas hidroelétricas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.